Graça e paz, amados irmãos. Queridos, eu fico impressionado com a sabedoria, com a revelação da palavra de Deus que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos concede. Eu fico vendo homens que estudam anos, alguns até décadas, e não chegam ao conhecimento da verdade. Tudo isso porque eles não têm o Espírito Santo da verdade. Se tivessem o Espírito Santo da verdade, eles teriam o entendimento. Mas nós vemos a ignorância de que perderam e gastaram, perderam tempo e gastaram tanto dinheiro e se formando, comprando livros e bíblias e explicações e não conseguem ter revelação alguma. Porque é diferente você interpretar e você ter a revelação. Quem interpreta traz o seu entendimento acerca de alguma coisa. Quem tem revelação revela aos homens algo que lhe foi dado. Então, quem tem a revelação prega a verdade. O intérprete dá o seu entendimento acerca das coisas. E nós não estamos aqui de maneira alguma para dar a nossa opinião. Estamos aqui para manifestar aos homens o conhecimento de Deus. E só quem tem a revelação é que pode fazer isso. As pessoas confundem o indivíduo que decora versículos como que sendo alguém que tem a revelação. E percebam que estes, que geralmente tem inúmeros versículos decorados, não que eu não tenha, como os irmãos sabem, graças a Deus ele me deu uma mente muito boa e eu tenho facilidade de gravar passagens, versículos, enfim. Mas indivíduos que em semelhança têm a capacidade de guardar versículos, nem sempre sabem para que eles servem ou sabem usá-los adequadamente. Por quê? Porque eles são intérpretes. Nós temos o Espírito Santo e ele nos concede revelação. Logo, nós conhecemos a verdade. Eles atribuem o termo verdade às suas interpretações, as quais são facilmente contestáveis, refutáveis. E eu glorifico a Deus, porque nós que estamos sendo formados à imagem e semelhança do Senhor, recebemos a mesma fé e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Estamos sendo preparados para sermos varões perfeitos à medida da estatura completa de Cristo. No caso deles, eles sequer acreditam que seja possível ter a estatura do Senhor. Quanto mais a sua fé e conhecimento. Mas nós seguimos por aqui, glorificando a Deus, porque em sua misericórdia nos deu essa honra. E devemos valorizar tudo isso. Bom, venham comigo, abram as suas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15. Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com o que, irmãos? Ciência e com inteligência. Então, os pastores levantados por Deus são segundo o seu coração, os quais apacentarão o rebanho do Senhor com ciência e com inteligência. Ok? Com ciência e com inteligência. Bom, venha comigo agora para
Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. É um texto bem conhecido por nós, que diz assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Ok? Qual a finalidade, qual o propósito pelo qual o Senhor deu estes dons ministeriais aos homens? O que ele queria com isso? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento, ou a formação, o preparo, a capacitação, a qualificação dos santos para a obra do ministério, para estarem aptos para trabalhar no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo a priori não é de maneira alguma edificado em quantidade de pessoas, a priori não, mas sim em qualificação, formação, preparo das mesmas. Versículo 13. Até que pressupõe um espaço de tempo ou um objetivo. Neste caso, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, os homens que têm os dons espirituais pregam para formar as pessoas até que elas alcancem a unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, tenham a mesma fé e o mesmo conhecimento do Senhor Yeshua. Então, aqueles que são levantados por Deus para pregar o Evangelho, e aqui estamos tratando no caso de pastores, ainda que ali são citados apóstolos, profetas, evangelistas e doutores também, mas os pastores levantados pelo Senhor, ou qualquer obreiro, né, digamos assim, qualquer um que tenha um dom ministerial, que tenha sido levantado realmente pelo Senhor, ele é dotado da capacidade de levar o indivíduo, por meio do ensino, a ter a mesma fé e o conhecimento do Filho de Deus. Levá-lo que? A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E agora? Versículo 14. Para que o rebanho, né, os santos novos convertidos, não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Certo? Então esses líderes que estão aí fora, realmente, biblicamente falando, não são levantados por Deus, meus irmãos. Porque se eles fossem realmente levantados por Deus, eles teriam a mesma fé e conhecimento do Senhor, teriam a capacidade de formar pessoas até que as mesmas alcançassem a mesma fé e o conhecimento do Senhor. A varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Tiraria essas pessoas da meninice. Agora imagina, eles sequer sabem que seja possível que um líder tenha a estatura de Cristo, na mesma fé, no mesmo conhecimento, varão perfeito, à medida da estatura completa dele. Eles não acreditam nisso, eles pregam literalmente contra isso, contrariando todo o propósito pelo qual o apóstolo Paulo descreve aqui a função daqueles que receberam do Senhor esses dons ministeriais, que é justamente formar os santos, os novos convertidos. Então é óbvio que os tais que estão aí fora não são de Deus, de maneira nenhuma, não são de Deus. Podem ter boa vontade, pode ser até que se tornem de Deus, mas até então não o são. Podem liderar a igreja, podem ter uma série de adeptos à sua doutrina, de discípulos, mas eles não são de Deus. Não são de Deus. E o pior são aqueles que dão crédito à ignorância disfarçada de sabedoria na boca
desses falsos profetas. Complicado. Então, quando nós pregamos aqui a palavra, nós pregamos sabendo de quem nós aprendemos. Nós recebemos essa revelação de Deus, não aprendemos ela de homem algum. E quando eu digo que não aprendemos de homem algum, isso não quer dizer que no decorrer, na trajetória, Deus não tenha usado um ou outro para nos trazer à tona um assunto, um outro ponto que desenvolveu em nós a curiosidade e que, orientada pelo Espírito, nos trouxe revelação. Porque eu conheci inúmeras pessoas que deram um pontapé inicial, falaram algo que abriu o meu entendimento, talvez eles nem com a noção que eu tive ali pela parte do Senhor, mas ao buscar eu recebi do Senhor revelação e não interpretação. Eu digo isso porque muitos destes de quem eu colhi, vamos dizer assim, sementes que me levaram à árvore da vida, tá? Ou o conhecimento da verdade, que quando se aprofundavam, distorciam, ficavam sem saída, sem resposta para determinados pontos daquilo que afirmavam. Então suas pregações se tornavam o quê? Refutáveis, contraditórias. Mas comigo não. Graças a Deus, louvado seja Ele, né? E graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Yeshua também, e os seus apóstolos e profetas, que nos trouxeram aí uma série de informações que hoje nos dão, pelo Espírito, a capacidade de termos resposta para absolutamente tudo aquilo que eles não compreendem. Coisas que, inclusive, eles levam literalmente e não conseguem absorver a revelação. Eles levam no literal. Nós conseguimos entender o literal e o espiritual, que é a revelação. Eles não conseguem. Eles sequer têm a capacidade de compreender literalmente como realmente está escrito. Eles distorcem. É inacreditável, mas eles conseguem distorcer. Por quê? A própria escola teológica deles os colocam dentro de uma viés doutrinária que os impede de raciocinar corretamente. Então, eles depositam crença naquilo que os falsos profetas, que são os líderes por eles admirados, numa posição de que o seu ensino seja a verdade plena e absoluta. Inclusive, eles temem contestar qualquer ponto doutrinário trazido por tais indivíduos. Nós não temos essa prisão mental. O Espírito Santo nos leva à liberdade de podermos perguntar, questionar, concordar ou discordar. Ok? Glórias a Deus por isso. Aqui não tem viés ideológica das trevas. A nossa viés ideológica é de Deus, né? De Deus. Deus deu a palavra ao seu Filho, e seu Filho deu aos seus apóstolos. Nós aprendemos por meio das Escrituras dos seus apóstolos, e o Espírito Santo nos fez compreender e nos faz lembrar tudo aquilo que lemos, como que se estivéssemos ouvindo deles diretamente. Glórias a Deus por isso. Inclusive, olha só, vamos lá comigo, João capítulo 14, versículo de número 26. Que diz aí, João 14, 26. Mas aquele Consolador, que Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Qual nome? Yeshua. Vos ensinará todas as coisas, ou tudo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando nós estamos lendo a palavra,
né, vamos dizer assim, os evangelhos, onde as citações são de Cristo, registradas por seus discípulos e apóstolos, ok? Quando nós estamos lendo o evangelho, é como se estivéssemos ouvindo o próprio Senhor. E o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo quanto ele disse. É como se estivéssemos lá, junto com os discípulos, ouvindo pessoalmente. E vos ensinará todas as coisas. Bom, obviamente que nós temos que tomar cuidado, né? Porque, veja bem, o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas para quem? Para aquele que é discípulo. E o discípulo é aquele que permanece na palavra. Daí então o mesmo conhece a verdade e é liberto, né? João 8, 31 e 32, depois você pode conferir. Então tem que tomar cuidado, que muitos pensam que vão receber o Espírito Santo e já vão saber de tudo e soberbamente vão querer sair por aí pregando. E não é assim que funciona. Quando você é discípulo, o Espírito está no Mestre ensinando e o Espírito está em você aguçando a sua mente para o aprendizado. Daí você vai sabendo tudo por meio do ensinamento daquele que o Senhor colocou ali para te ensinar, ok? E você vai se lembrar de tudo o que ele disse e reproduzir, se tornar capaz de passar para frente a mensagem que você recebeu. Assim aconteceu com os apóstolos, então tomem cuidado com as más interpretações, não seja soberbo, do contrário, você perde o Espírito Santo, ok? Lembrando que a sabedoria que vem do alto, ela é diferente, né? É diferente dessa que você tem encontrado aí no mundão, ok? Vamos ver isso? Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Vamos entender mais? Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, que é o ciúmes, e sentimento faccioso, você gosta de causar divisão em vosso coração, não vos glorieis. O que diz aí? Nem mintais contra a verdade de quem você tem sido. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é o quê? Terrena, animal e diabólica. Então a verdadeira sabedoria, ela é expressa no nosso comportamento. Ok? A verdadeira sabedoria, ela é diferente da sabedoria terrena, animal e diabólica. Então a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, animal e diabólica é manifesta através do comportamento do indivíduo, como ele reage diante das coisas, como ele responde, como ele fala. Muitas vezes o indivíduo que tem a sabedoria terrena, animal e diabólica, por discernimento, pode ser muito mais eloquente, convincente, persuasivo, se demonstrar com mais capacidade de decorar textos e versículos e prega de uma forma com que aquele que não tem o Espírito Santo até acredite que ele seja de Deus, que aquela sabedoria é proveniente de Deus. Mas não é. Porque onde há inveja ou ciúmes, né? E espírito faccioso, entendimento para causar divisão, aí há o que? Perturbação e toda obra má ou perversa.
Entenderam? Mas, o que diz aí? A sabedoria, olha lá, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura. Depois, pacífica. Que mais? Moderada. Quem tem a sabedoria do alto também é o quê? Tratável. A sabedoria é o quê? Cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha que coisa. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Aquele que tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, né? O indivíduo, ele sabe lidar com as pessoas. E ele também é de fácil trato. Ele não prega para querer subjugar pessoas. Ele não é agressivo ao lidar com as pessoas, ao expor a sua sabedoria. Ele não é soberbo, não é presunçoso, ele não é hipócrita. Ele é extremamente equilibrado. Qualquer suposta sabedoria que não tenha este comportamento não é proveniente de Deus. Entenderam? Então o indivíduo não tem o Espírito Santo de Deus. O que ele tem lá? O espírito da operação do erro. Parece verdade, mas não é. Parece verdade, mas não é. É uma sabedoria o quê? Terrena, animal e diabólica. Então nós temos que tomar cuidado, ok? Temos que tomar muito cuidado. Abram comigo aí as suas Bíblias em João, capítulo de número 15, versículo de número 26. Olha só. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também, o que diz aí? Testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. Estou fazendo isso aqui para que vocês tenham uma ideia, irmão, do que é a verdade. Né? Que tem muita gente que pensa que conhece a verdade, mas não conhece a verdade. Porque se conhecesse, as pessoas não falariam tanta bobagem. Então vamos lá. João, capítulo de número 16, versículo de número 13. Olha o que diz aí. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, olha só, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora imagine vocês se vocês tiverem um pastor que não seja de Deus, como vocês tiveram. Alguém que não tem a revelação da verdade. O que vai acontecer? Toda a sua formação será deficiente. Você não estará aprendendo daquele que é enviado por Deus. E o que isso vai causar? Vai causar um distúrbio espiritual. Vai causar
uma má formação espiritual. Você não terá o entendimento adequado, você não terá o conhecimento adequado. E isso pode trazer uma série de problemas para você. Por exemplo, você não vai mudar o seu comportamento, não vai conseguir equilibrar as suas emoções, você não vai controlar os seus sentimentos, os seus impulsos, você não vai conseguir subjugar a natureza, você não vai conseguir ter o selo do Espírito para pregar por revelação, você não vai receber revelação. É algo muito sério, muito sério. E tudo isso tem acontecido aí fora. Por quê? Tem pessoas que não são levantadas por Deus pregando a palavra e formando um bocado de falso profeta. Quando eu falo com vocês que é necessário, irmão, ter sido escolhido pelo Senhor, não é brincadeira. Lembra que nós lemos lá no profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15? Olha só. Olha o que diz aí. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Assim são os pastores levantados por Deus. E mais, olha só. Jeremias, capítulo 23, versículo de número 4. Prestem bastante atenção nisso. Olha só. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, quando o Senhor levanta pastores, esses homens vêm capacitados como protetores do rebanho, homens dotados de ciência e inteligência para ensinar as pessoas o que é correto, para ensinar as pessoas a verdade, a palavra. Não é qualquer um, meus amados, é o Senhor quem escolhe, ok? E estes que escolhem, eles servem de modelo ao rebanho, e vocês lhes devem sujeição, submissão, devem acatar aquilo que eles ensinam. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a este respeito. Vem comigo para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Olha só. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, no Senhor Yeshua, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar, olha só, e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Veja bem, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós quem? Aqueles que são levantados pelo Senhor. De que maneira convém andar e agradar a Deus? Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Logo, o Senhor nos dá o que dizer para formar vocês adequadamente, para lhes dar uma vida que glorifique a Deus, que agrade a Deus. Entenderam? Então tome cuidado, porque nós nos preocupamos com vocês, ok? Versículo 2. O que diz aí? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yeshua. Nós pregamos a palavra no intuito de formá-los adequadamente, de levá-los à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A mesma fé, no mesmo conhecimento, para que vocês não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, para que vocês andem adequadamente, para que vocês vivam aqui
na postura, com a certeza da salvação. Entenderam? Cheios de fé? Sim, mas de conhecimento também. Senão não adianta. Ok? Não adianta. O que nós temos enfrentado hoje, o grande problema, são mestres. A pior coisa que existe é quando o ignorante acha que é sábio. Que é a chamada sabedoria terrena, animal e diabólica. O cara pensa que é de Deus, ele pensa que ele entende a Bíblia, ele pensa que ele está salvo, ele se garante pela formação teológica que recebeu, não aceita ser contradito. Quando você o contradiz, refutando o que ele diz, ele responde soberbamente, tenta agir como se você fosse um falso profeta, muitas vezes até, não, tudo bem, irmão, tal, como se tivesse não dando trela para o que você está dizendo, para que na frente dos outros ele se passe por bom e você por mal. É bem assim. É bem assim que eles agem, sabe? Esses caras são do diabo, consciente ou inconscientemente eles são do diabo. E se você não tiver uma formação adequada, você será facilmente enrolado por esses indivíduos, porque eles são obreiros fraudulentos. Nós que somos levantados pelo Senhor, nós temos um zelo com o rebanho que esses caras não têm a menor ideia. Vou mostrar para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 11. Olha só. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Paulo está falando aqui na ironia, no deboche, que é para a igreja entender, né, que a coisa não é brincadeira. Versículo 2. O que ele diz aí? Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha o cuidado que nós temos que ter com o rebanho. Cuidar do rebanho com o cuidado que Deus teria. Esses caras não têm a menor ideia do significado disso. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então nós trabalhamos para purificar o indivíduo, não para conservá-lo na imundície, na prática do pecado. Nós pregamos para santificá-lo, para levá-lo à estatura de Cristo. Não para que ele continue agindo como ele agia antes de ter ouvido o Evangelho. Qual o sentido disso? Versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte ou forma corrompidos os vossos entendimentos, sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eles complicam tanto a palavra, uma coisa que é tão simples, né? Uma coisa que é tão fácil, que, puxa, é que nem os irmãos falam, poxa, pastor, o senhor prega com uma facilidade, o Senhor tem uma facilidade para nos fazer compreender e entender, né? Não só entender o que estava escrito, que lido várias vezes por nós antes, que sem a instrução do Espírito passava desapercebido uma série de informações, pontos, nós não conseguimos entender dessa maneira, e hoje, guiados pelo Espírito, parece que as escamas caem e nós entendemos facilmente da maneira que o Senhor ensina. Por quê? Porque a minha metodologia é a mesma dos apóstolos. O meu modo de pregar, de ensinar, é o mesmo do Messias. Como ele ensinou aos apóstolos e os apóstolos ensinaram aos discípulos, assim também, pelo mesmo Espírito, eu ensino. O método é o mesmo. Percebam que o Messias pregava e fazia citações versiculares, assim como seus apóstolos, diferente dos crentes de hoje que pregam por esboço. Saibam que nenhum deles pregou por esboço. As cartas são narrativas, escritas, distribuídas para a liderança da igreja, por meio das revelações concedidas por Deus aos apóstolos, pelas informações que eles recebiam também por carta de seus discípulos que eram responsáveis em cuidar diretamente do rebanho, eles passavam as instruções e os mesmos abordavam a igreja acerca daquilo. Algumas vezes lendo trechos que cabiam à igreja e outras vezes só levando a instrução. E o problema de hoje é que esses indivíduos acham que os apóstolos usavam aquelas cartas para pregarem para as pessoas. Nada disso.
Nada disso. Ali eram cartas doutrinárias, cartas que davam conselhos aos líderes de como eles deveriam tratar, admoestações à igreja, algumas coisas poderiam ser abertas, outras não, eram ali somente para a liderança. Liderança essa extremamente capacitada, formada por eles. Liderança que não era menina, que tinha a estatura de Cristo, tinha a mesma fé, o mesmo conhecimento, varões perfeitos, a medida da estatura completa de Cristo. E nós não encontramos isso hoje. Eles não têm esse zelo de Deus para com o rebanho. Eles não têm o temor de que a serpente, como enganou Eva, engane também o rebanho. Eles não têm esse entendimento. Não têm esse entendimento. Entenderam? Não tem esse entendimento. É triste falar isso? É, mas eles não têm. Ó, como que uma pessoa deve... A admiração que uma pessoa deve ter por um líder, eles não fazem a menor ideia. Hebreus, vem comigo. Hebreus... capítulo 13, versículo 7. Olha só, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos líderes em algumas traduções, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais, o que diz aí? Imitai. Atentando, né? Prestando atenção para a sua maneira de viver. Me fala uma coisa, qual o pastor que você conhece, que você olha a maneira como ele vive, você fala, puxa, é admirável, é assim que eu tenho que viver. Ou seja, aqui está citando um modelo a ser seguido. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Lembrai deles. A fé dos quais imitai. De que maneira? Atentando, prestando atenção para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores ou líderes e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Nós sabemos que cada um de nós dará conta das nossas almas a Deus. Só que prestem atenção no que está sendo dito aqui. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Olha que coisa, cuidam da sua alma, né, por meio de pregações, exortações e orações, como comparado a aqueles que hão de dar conta delas. Quem é que há de dar conta da sua alma? Você mesmo. Mas o pastor, né, vela por sua alma como ou com o cuidado que você deveria ter por ela, por meio de exortação, admoestação, conselhos, intercessão, orando por você. Que coisa! Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com quê? Com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não é útil para você que pretende ter a estatura do Senhor, causar problemas para o seu líder, ser desobediente, insolente, resistente aos ensinos que ele traz. Se tem coisas que você não está concordando, por elas não serem bíblicas, irmão, eu te dou, olha, todo o apoio. Mas se de repente o que está sendo dito é para o seu próprio bem, vença o seu orgulho, se sujeite. Uma vez, um cara veio conversar comigo, e eu dei uma admoestada nele, exortei, dei um conselho, falei, irmão, isso que eu estou te dizendo, você não entende agora, mas depois você vai entender. Tem coisas que nós dizemos agora que vocês não vão aceitar, que vocês não vão entender, principalmente quando nós estamos exortando, chamando a atenção, querendo despertar a fé, querendo levá-los à obediência.
Só que lá na frente vocês vão entender. Passou um tempo, esse indivíduo veio chorando. Irmão, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê? Lembra quando o senhor me falou isso e disse que eu agora não entenderia, naquele momento eu não entenderia, mas que depois eu entenderia? Eu falei, lembro. Ele falou, eu entendi, irmão, e vim aqui te pedir perdão. Veio chorando. Por quê? Porque eu o repreendi, eu o julguei incapaz e realmente acertei naquilo, tanto é que ele se tornou um traidor posteriormente. E naquele momento ele se mostrou arrependido porque ele entendeu. Mas ele se tornou um traidor. E hoje levantaram ele como pastor. Agora um pastor que trai o seu pastor, ser levantado como pastor, imagina que demônio que deve ser. E ele copia um monte de mensagem que eu prego. Não adianta, irmão. Não adianta. O profeta ladrão de palavra, ele rouba a palavra do seu semelhante, do seu irmão, e diz, assim diz o Senhor, como se a revelação fosse dada para ele, mas não adianta. Você pode pregar igual, mas você não vive igual, você não cuida igual, porque você não foi levantado pelo Senhor, você foi levantado pelo homem. E o pior é quando o indivíduo sabe disso, reluta, né? O cara sabe, irmão, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, entenderam? Então os homens levantados por Deus, irmãos, eles têm conhecimento, eles sabem o que eles estão dizendo, eles sabem a sabedoria. Ó, vamos dar uma navegadinha sobre isso aqui para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu quero dizer para vocês hoje, tá bom? Vamos lá. Abram comigo aí as suas Bíblias em Jó, é Jó, isso mesmo, Jó, capítulo de número 28. Jó, capítulo 28, versículo de número 12. Quero ler com vocês aqui, tá? Vamos lá? Jó 28, 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Olha essa pergunta, preste bastante atenção. O que diz aí? O homem não lhe conhece o valor, nem se acha na terra dos viventes. Versículo de número 20. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Versículo de número 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é o quê? É a sabedoria. E apartar-se do mal é o quê? É a inteligência, irmãos. Apartar-se do mal é a inteligência. Eles não têm esse entendimento, meus amados. O temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Aonde eles estão aqui, ó? Provérbios, capítulo de número 30, versículo 2. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, olha só, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento de quem? Do santo. Nós temos o conhecimento do santo. Eles não têm. Ok? Eles não têm. Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E a ciência do santo é o quê? A prudência. Eles não têm essas respostas. Nós temos. Nós temos. Porque nós fomos levantados pelo Senhor. Se eu estou hoje aqui pregando para você, se você está tendo a oportunidade de me ouvir, é porque você é um escolhido do Senhor. Ok? João 6,37 está escrito: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. O Senhor está te chamando. O escolhido do Senhor prega somente para aqueles a quem o Senhor escolheu, a quem o Senhor viu o que? Sinceridade nele. Não é para qualquer um que nós pregamos. Se você está ouvindo essa mensagem é porque Deus tem um propósito na sua vida, de te fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não perca a oportunidade. Renuncie toda soberba, arrogância, presunção, prepotência. Renuncie o sofisma, o entendimento terreno, animal e diabólico. Renuncie tudo que você aprendeu. Porque se for de Deus algo que você tenha aprendido da parte deles, pode ter certeza que você vai ouvir aqui repetidamente. Do contrário, não. Então não tema renunciar. Diga diante de Deus: Senhor, eu renuncio toda a sabedoria, todo o entendimento que eu recebi para começar do zero. E que se for algo da sua parte que eu possa voltar a ouvir, do contrário, que o Senhor possa corrigir e arrancar da minha mente, porque eu não tenha mais a minha mente embebida, a minha mente cauterizada pelo mal, pela heresia. E Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai te ajudar. É assim que funciona aqui no reino de Deus. Quantos irmãos estão aí me seguindo? Pastores, homens que outrora tinham controle sobre o rebanho, pessoas que pregavam, como o pastor Dalvino, no Brasil inteiro. E o evangelho entrou na vida dele. E ele se sente como um novo convertido. E tantos outros irmãos. Então tenham humildade, irmãos. Se é necessário descer para ter a capacidade de subir mais rápido a escada para a salvação, desça, irmão. Desça, renuncie tudo. Cargos, posições, fama, reconhecimento, renuncia a tudo. Porque quando o homem de Deus ele se humilha, essa humildade contagia os que estão em volta. E quando ele se levanta, os que estão em volta lhes dão ouvido, porque viram a coragem que ele teve. E essa coragem os inspira a fazer o mesmo. E mudam de vida assim como ele. Então, aprenda conosco que temos o Espírito Santo da verdade que o mundo não recebeu, porque não o vê nem o conhece. Sabe? Vem para o reino. Vem para o reino. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 24. Prestem atenção. Vamos ler esse versículo 21. Olha só o que diz aí. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 22. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a quem? A Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, aleluia! Cristo é a sabedoria de Deus, irmãos. Quando você olha para ele, você quer ser sábio? Viva como ele. Tenha a sua fé, tenha o seu conhecimento. Busque isso. 25. Porque aqui, né, a tradução correta não seria loucura de Deus, né? Seria mais no sentido metafórico de ignorância de Deus, né? Paulo não é que Deus seja ignorante, como que eu posso dizer? É uma expressão idiomática, né? Não sei se chega a ser uma expressão idiomática, eu acho que acredito que seria mais
uma expressão em hipérbole, né? No sentido de mostrar, não seria hipérbole, mas o que Paulo estava querendo dizer aqui era o seguinte, que a ignorância de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus, não que ele tenha ignorância ou fraqueza, mas é para mostrar a superioridade que Deus tem em comparação ao ser humano. Então, porque não é loucura, tá? Isso é errado. Então é porque a ignorância de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, presta atenção nisso. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas. Está vendo as coisas aqui, ó? As coisas. Bom, coisas são acréscimos dedutivos, tá? O correto aqui é mas Deus escolheu, e aqui também não é no feminino, né? Mas é Deus escolheu, e também não são loucos, mas Deus escolheu os ignorantes deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu, mais uma vez, não é as coisas, tá? É acréscimo isso aqui. Deus escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu, não é as coisas, mas Deus escolheu os vis deste mundo e os desprezíveis e os que não são para aniquilar os que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então percebam que, na verdade, a passagem trata de pessoas e as coisas, que é um acréscimo dedutivo, serve para interferir na revelação absoluta, né? É como se fosse um obstáculo para que a palavra não entrasse na sua mente adequadamente. Mas vós sois dele, de Deus, em Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Capítulo 2. A partir do versículo 1. Olha só. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, no que diz respeito à humana, ok? O que ele diz aí? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Aí ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Qual é o poder de Deus? A palavra, né? Romanos 1,16 e 1 Coríntios 1,18. Mas vamos continuar. Todavia falamos sabedoria entre quem, irmãos? Entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os santos, que estão no processo de aperfeiçoamento, certo? Os maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Presta atenção nisso aqui, ó. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quem é essa sabedoria oculta em mistério? Vamos entender? Vamos ver isso aqui? Colossenses capítulo 2, versículo 2. O que diz aí?
para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Olha o versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24? Ele foi feito por Deus. Olha, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. O que diz aí? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Então, quando nós adotamos a postura de Cristo, o que acontece? Nós ganhamos sabedoria. Nós ganhamos o quê? Conhecimento, inteligência. Não como esses caras têm tido ou têm aparentemente demonstrado, né? Nós temos o entendimento da verdade, o que eles não têm. Nós temos. Porque quando você passa a viver como Cristo, você passa a receber tudo aquilo que ele recebeu, a ter tudo aquilo que ele teve. Mesma fé, mesmo conhecimento, tudo. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 2. Aonde nós paramos, versículo 7. O que diz aí? Espera aí, perdão, irmãos. Perdão, tá? Dei uma deslocadinha aqui. Vamos lá. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Quem é esse mistério? O mistério de Deus? Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glórias a Deus por isso, né? Vamos lá. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que não são as coisas, tá? Mas é o que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. É o que, né? Não são, é o que Deus preparou para os que o amam. Olha o versículo 10 agora. Mas Deus nolas revelou, porque nós somos os amados por Ele. Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra a todos, não é todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Então eu vou corrigir todos os acréscimos dedutivos que tiverem aqui, tá? Olha o que diz. Porque qual dos homens sabe... Veja bem, qual dos homens sabe do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, eu pulei aqui as coisas, porque são acréscimos dedutivos que tiram a revelação plena, tá certo? Vamos lá, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é as quais, mas o que também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, mais uma vez, não é as coisas, mas comparando espirituais com espirituais, ok? E não as coisas, que não faz sentido porque aqui trata de pessoas. E olha só o que diz aí. Ora,
O homem natural ou carnal, em algumas versões, não compreende os do Espírito de Deus, não é as coisas, mas os do Espírito de Deus, porque lhe parecem ignorantes ou loucos, se você achar melhor, e não pode entendê-los, porque eles se discernem espiritualmente. Então, o carnal não consegue discernir o homem espiritual, o homem do Espírito de Deus, certo? Agora olha só. Mas o que é espiritual discerne bem é tudo? Não, discerne bem todos. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Nós não temos a mente de Deus, mas temos a de Cristo. Uma mente que recebeu o conhecimento da verdade. Ok? Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10. O que diz aí? Para que agora, pela igreja, por nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez no Messias Yeshua, ou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, todo o conhecimento que nós temos, ele é proveniente de Deus. Essa capacidade que nós temos de pregar, de trazer para vocês revelações, de ter respostas a coisas que antes vocês não tinham, tudo isso vem de Deus, é proveniente de Deus. Então, o que eu trouxe hoje aqui para vocês é um material para que vocês possam entender, né, e valorizar aqueles que vos têm instruído, aqueles que vos têm ensinado a palavra de Deus. O nosso intuito quando pregamos o Evangelho é salvar as suas almas. De que maneira? Por meio da manifestação da verdade, revelando o Evangelho, que é a vontade, que expressa a vontade de Deus. Nós queremos que vocês sejam salvos. Nós não somos lobos, não somos mercenários, nós somos pregadores do Evangelho. Então valorizem isso. Valorizem isso. E sejam dedicados. Eu não sei por quanto tempo eu hei de ficar nessa terra, né? Mas eu espero que o tempo que eu ficar aqui seja suficiente para que você, ouvindo a verdade, possa ser salvo. Amados, os irmãos que quiserem contribuir com seus dízimos e suas ofertas, você pode contribuir no Pix pelo 11 98679 6974 ou pelo CPF 185 183 398 63. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Yeshua e de Deus o nosso Pai. Shalom.